Bom, alunos, hoje nós estamos no grande dia, né? O dia em que nós vamos colocar à prova todo aquele conhecimento construído durante essas aulas que tivemos no decorrer desse período agora, né? Hoje, basicamente, nós vamos rever tudo, os conceitos, as práticas e tudo mais, né? Basicamente falando desde a sintaxe da linguagem de programação até a parte de sessões, enfim, as partes um pouquinho mais avançadas em integração com bancos de dados, né? Professor Tiago, hoje nós vamos trabalhar basicamente tudo que a gente viu, só que de uma forma bem pontual, né? Tirando a parte mais importante de cada conceito dentro da nossa estrutura da nossa disciplina. Exatamente, professor. Boa noite, alunos, boa noite, professores, né, tutores dos polos. Hoje estarei com o professor aqui auxiliando ele para estarmos vendo alguns pontos principais, né, os tópicos principais do que foi visto no decorrer do curso, né? Desculpa. Não é isso, professor? É isso mesmo. Bom, então vamos ao nosso conteúdo que vamos trabalhar hoje em sala de aula, né? Basicamente vamos falar dos conceitos básicos de um servidor web. Vamos falar, né, um pouco sobre introdução à programação, falando sobre as sintaxes da linguagem de programação PHP. Vamos falar sobre os métodos de transferência de informação GET e POST, certo? Como é que funciona também, né, programação site-server, aquela programação que funciona do lado do servidor. Integração, né, com o banco de dados, né, como é que funciona a integração da nossa tecnologia de linguagem de programação PHP Web com o banco de dados MySQL que a gente está utilizando, né, e vamos trabalhar também métodos de autenticação, certo? Para isso a gente vai ver cookies e sessões e um modelo conceitual do MVC, que foi o que a gente vinha trabalhando até então, né? Os objetivos, né, que a gente tem aqui, né? Conhecer basicamente como funciona uma página PHP, né? Vamos aplicar as sintaxes básicas da linguagem de programação, né? Vamos também falar principalmente sobre os métodos GET e os métodos POST de envio e recebimento de informações, né? Vamos aplicar a interação do PHP com o banco de dados, certo? Vamos integrar, conectar, enfim, vamos falar um pouco sobre como funciona essa conexão e integração dessa tecnologia. Vamos falar um pouco sobre sessões na página e vamos falar sobre MVC também, né, que foi de forma conceitual. Bom, basicamente o que nós temos, né, a falar sobre a linguagem de programação PHP é que ela é uma linguagem que funciona no lado do servidor, né? Então nós temos uma estrutura onde nós temos que trabalhar como entender, né? Na realidade nós temos que entender como é que funciona o princípio pelo qual o usuário solicita as informações dentro da nossa página, né? Então ele faz determinada ação, clica num botão, faz uma rolagem da página, enfim. De alguma forma ele promove uma ação pelo seu navegador, né? Do navegador ele sai caminhando entre o servidor, procura os módulos do Apache, PHP, devolve, caso tenha aqui no banco de dados, ele vai no banco de dados, devolve as informações e retorna para o usuário apenas as informações no formato HTML, né? Então, basicamente, nós temos essa estrutura aqui, onde nós temos navegador que faz a solicitação via protocolo HTTP para o nosso servidor web, certo? Nosso servidor chamado Apache, que é esse que a gente está usando aqui. Esse servidor que está integrado com a tecnologia PHP, ele faz requisição nos módulos do PHP, que são as nossas páginas. Caso tenha informação a ser buscada no banco de dados, ele vai no banco de dados e volta, né? E devolve essas informações para o módulo PHP, certo? Basicamente, depois que isso é executado, devolve as informações para o nosso servidor web, que a gente está trabalhando, o Apache, e transforma todas essas informações num HTML, que retorna para o nosso navegador e é exibida para o nosso usuário final. Para a gente delimitar esses códigos da tecnologia que a gente está utilizando, né, o PHP, né, a gente tem essa estrutura de HTML, que vocês já conhecem, né? Aqui nós temos várias tags HTML, certo? Porém aqui nós temos algo diferente, né? Isso daqui não é HTML, isso é PHP. E esse daqui são os delimitadores da tecnologia PHP, né? Então nós temos um sinal de menor, ponto de interrogação e a palavrinha escrito PHP, certo? Entre essa abertura e o fechamento, que o fechamento é
um ponto de interrogação e um sinal de maior, né? Aqui nesse intervalo é que a gente coloca o nosso código de programação em PHP, que são basicamente as sintaxes, né, que nós podemos falar. Por exemplo, né, quando a gente trabalha códigos específicos de PHP, né, nós temos aí o comando echo, certo? Então, ó, vamos começar, né? Aqui HTML, 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 né? São todos códigos HTML, certo? Porém, aqui a gente entra na estrutura do nosso código em PHP, tá? Então, aqui nós temos uma abertura e um fechamento dos delimitadores da linguagem de programação PHP. Dentro dessa estrutura, nós temos comandos de impressão em tela, certo? Esses comandos são echo, né? Ele chama echo. Basicamente, esses comandos seguidos de aspas, né? Ele imprime uma string, né? Que é um conjunto de caracteres que serão exibidos na página. Observem que essa frase, que essa string está entre aspas duplas, certo? Né? Todos aqui no início, aliás, lá no final e aqui no início, aqui também, certo? Todos eles têm aspas duplas. E quando a gente quer trabalhar essa questão de strings, impressão de frases, de palavras, né? A gente trabalha sempre assim, entre aspas, né? Basicamente a gente pode colocar também tags HTML, ó. Percebam que a gente tem tag HTML, né? E aqui também, certo? E aqui basicamente a gente teria um retorno em que essa mensagem seria impressa em verde, né? Então, basicamente aqui a gente tem um comando de impressão em tela, certo? Basicamente o resultado dessa informação seria essa página, né? Onde aqui, né, H1 ele representa um cabeçalho, né? Tem uma quebra de linha aqui com BR e depois nós temos uma frase escrita em verde, né? Então, basicamente, o resultado dessa informação está aqui. A impressão de um comando em echo, né? Utilizando o comando echo. Bom, basicamente agora, né? Esses comandos... Comando mais simples, né, de entender, que é um comando de impressão em tela, ele é bem específico, né? Ele só uma palavrinha e você coloca isso como sintaxe lá, né? A partir disso nós vamos começar a trabalhar algumas sintaxes específicas, né? Vamos falar um pouco de estruturas condicionais, de laços de repetição, arrays, funções, enfim. Aquelas coisinhas que são básicas para a gente aprender uma linguagem de programação. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem atentos, certo? Qualquer linguagem de programação, quando vocês forem aprender, né, independente do PHP, seja Java, seja C#, qualquer uma delas que você for aprender, né, sempre observem muito a sintaxe. Aprendam como que funciona a sintaxe para você não ficar se perdendo muito na frente, corrigindo problema que não seja de lógica, né, corrigindo o problema da linguagem. Aprendam bem como que funciona a sua sintaxe, né? E depois você parte para as outras coisas. Quando a gente fala de sintaxe de linguagem de programação, a gente passa por if-else, por switch case, por for, while, enfim, todas essas estruturas, né? Vamos rever algumas delas aqui que a gente está trabalhando. A primeira delas aqui, o if-else, né? Então nós temos aqui os delimitadores PHP, certo? Nós temos uma declaração de 3 variáveis, e a gente faz um comparativo, né? Se A for maior do que B, ele vai imprimir na tela essa mensagem. Echo, né? Vai imprimir A é maior que B. Se não, né? Cai aqui nessa condição. Se A não for maior do que B, ele vai verificar se A é maior do que C, certo? Se A for maior do que C, ele vai cair aqui nessa condição. Caso contrário, caso o programa não atenda nem essa condição e nem essa condição, ele vai cair aqui no else, que é o se não, né? E aí ele vai imprimir a mensagem. A menor que B e C, certo? Basicamente essa lógica que faz a gente identificar como é que funciona uma estrutura condicional, certo? A gente tem uma outra forma de comandos de seleção, que a gente chama que são estruturas condicionais também, né? Que é o switch. Basicamente o switch ele funciona como um operador em que somente uma variável pode ser testada. Diferente aqui do if-else, né, nós temos várias variáveis em que a gente pode fazer vários testes de comparação aqui nessa condição.
Aqui no switch não, a gente pode fazer apenas um teste, né? E para cada teste a gente tem uma condição a ser verificada. Então, por exemplo, a estrutura do switch ela funciona da seguinte forma, né? Nós temos aqui a declaração de variáveis e temos uma variável chamada OP, né? Que seria de operador. Dentro desse switch nós vamos fazer a comparação somente dessa variável. Então, quando, né, caso OP, que é essa variável em cima que a gente está trabalhando aqui nessa condição, for o símbolo de mais, né, ele vai imprimir essa mensagem aqui, certo? Vai somar os valores e vai imprimir, né? Soma igual a tal. Aí ele vai dar um break. O que significa esse break? O break quer dizer que ele vai sair dessa estrutura de switch e vai começar a executar o que está aqui embaixo. Nesse caso não tem mais nada embaixo, ele saiu do switch, terminou a execução do programa. Caso a estrutura seja um sinal, um hífen, né, ele vai subtrair os valores. Caso seja um asterisco, vai multiplicar, enfim. Né? E aí tem uma estrutura aqui que é a chamada default, que é nada mais, né, traduzindo ao pé da letra, isso é padrão. Né? Quer dizer, se o seu usuário não digitou nenhuma dessas opções aqui, ele vai cair aqui, no default. Tá? E aí ele vai indicar aqui, operação inválida. Então se o usuário, no caso, digitar aí, por exemplo, um símbolo de porcentagem, né, não caiu nenhuma das 4 operações, ele vai cair fora e vai escrever lá embaixo, lá, operação inválida. Temos os comandos de repetição. Né? Então, basicamente, nós temos uma estrutura aqui que é o while, né? Traduzindo ao pé da letra, é enquanto. Então, quer dizer o quê? Enquanto essa condição for verdadeira, enquanto essa condição for satisfeita, eu vou executar todos os meus comandos que estão aqui dentro. Caso ela, a partir do momento que ela seja falsa, eu vou parar de executar e sair desse while, que ele tem início aqui e final aqui, certo? Então, basicamente, nós temos essa estrutura. Então, nós temos uma declaração de variável. Né? Todo while, ele precisa de um... normalmente, né, quando a gente quer fazer uma estrutura finita, a gente precisa de um contador, certo? Nesse caso aqui, o i ele vai contar para mais e o f vai contar para menos. Né? Então, nós temos aqui i mais mais, f menos menos. Quer dizer o quê? Que enquanto o i for crescendo, f vai decrescendo. E aí ele vai imprimindo na tela aqui o resultado de como isso funciona. Tá? Nada mais do que uma lógica de como funciona aí essa estrutura de repetição. Temos também um comando de repetição chamado do while. Tá? A diferença entre um e outro, né? Acabamos de falar do enquanto, né? Por que nós temos o faça enquanto, né? Traduzindo aí também. A diferença é que um executa primeiro, certo? Esse aqui, desculpa. O do while, ele executa primeiro e depois testa a condição. Como assim executa primeiro e depois testa a condição? Percebam o seguinte, a estrutura toda de execução dos comandos está toda antes de verificar se a condição foi satisfeita ou não, certo? No while é diferente. Primeiro ele testa para saber se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, aí ele executa esse monte de comando aqui. Se for falso, ele nem executa. Então, é um processamento a menos, né, de atendimento das condições. Ah, então não preciso, professor, nunca vou usar isso. Não, existem condições em que vocês vão usar sim, isso sem problemas, tá? Bom, vamos lá, a declaração. Né? Nós temos uma declaração de variável. Funciona da mesma forma. O i vai incrementar e o f vai decrementar. Né? Incrementar vai somar de 1 em 1, e decrementar vai subtrair de 1 em 1. Né? Então, o que ele faz? Faz esses incremento e decremento, certo? E imprime na tela essa mensagem. Né? Enquanto i for menor do que f, ele vai executar a condição. No momento que não atender mais essa condição, ele cai fora e para de executar o comando. Temos também um outro laço de repetição. Né? Para a opção de laço de repetição, nós temos 3 específicos, certo? Que a gente acabou de ver aqui. São eles. O while, tá? Então nós temos esse aqui, while, do while, certo? E nós temos o for. Tá? Todos eles servem para a mesma coisa, eles têm o mesmo fim, certo? Só que alguns servem para determinada situação e outros para outra. Por exemplo, se você quer tratar informações
sem limite de valores, né, sem um valor infinito ou muito indefinido que você não saiba, né, normalmente a gente usa para isso ou while ou do while. Quando a gente tem informações finitas, aí a gente usa aqui o for. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma sequência que gera a sequência de Fibonacci. Né? Então, nós temos aqui uma declaração dessas variáveis. Né? Vamos imprimir aqui o primeiro valor. E depois nós vamos incrementar essas informações, né, dentro do meu laço de repetição, certo? Então eu vou imprimir as 50 posições dos números de Fibonacci. Tá? Então aqui o que acontece? No meu for, como eu falei, ele tem a estrutura de ficar um pouco limitada a informação. Como que funciona isso? Dentro dele eu já tenho uma estrutura de declaração do meu contador, certo? A minha condição a ser verificada e a forma como o meu contador vai ser incrementado ou decrementado. Tá? Se vai ser de 1 em 1, de 2 em 2. Então, dentro da estrutura do for, percebam que você já tem uma mega estrutura para trabalhar com números limitados, né? Números finitos que você conhece, enfim, basicamente isso. Quando que a gente usa for? Muito para matriz, para array também, enfim, para essas estruturas de vetores que a gente utiliza. Tá? Bom, aqui basicamente enquanto essa condição aqui for satisfeita, né, enquanto i for menor do que 50, ele vai executar todos esses comandos. Executando todos esses comandos, finalizou, enfim, saiu do for, executou. Né, então basicamente nós temos, é bom prestar atenção que vocês têm essas três, né, aliás, esses 5 comandos que são principais para a gente entender a lógica associada à linguagem de programação. Então, como eu falei sobre sintaxe, né? O que vocês precisam saber? Quais são as estruturas de controle de uma linguagem de programação? No nosso caso, a gente tem if, else if, né? Que é o se. O switch, que é aquele que verifica uma única variável. Né? Nós temos o for, o while e o do while para fazer repetição de comando. Então, nós temos esses 5 comandos que são padrões para a gente aprender questão de sintaxe da linguagem de programação. Vamos ver agora como que funciona o array. Né? O array basicamente ele é uma variável é um espaço na memória, só que ele consegue armazenar mais de um valor dentro dessa variável. Né? Vamos ver como que ele funciona. Né? Então nós temos aqui a variável chamada estados, que armazena na posição 0 o valor parado. A mesma variável chamada estados, ela armazena na posição 1 da memória, né, o valor executando. Enfim, sucessivamente você tem essas opções. Então você pode armazenar tanto como... Percebam que no array, né, nós temos colchetes para dizer qual posição a gente vai armazenar os valores. Aqui nós podemos armazenar também com valores definidos como uma string. Então, por exemplo, dentro da variável estados, na posição ES, eu tenho o valor Espírito Santo. Dentro da variável estados, na posição RJ, eu tenho Rio de Janeiro. E aqui nós podemos imprimir, né, essas variáveis. Print e underline R serve para a gente imprimir o array. Né? Esse comando ele vai fazer a impressão de tudo. Certo? Bom, e basicamente aqui embaixo nós temos um outro tipo de impressão da informação também. Se eu quiser, por exemplo, imprimir somente o que está aqui, ó, por exemplo, se eu quiser imprimir somente finalizado, eu venho aqui com echo e coloco a variável e a posição. Né? Como é que funciona um array? Ele funciona como um índice. Né? É um sumário de um livro. Né? Se você quer procurar o capítulo 8, né? Ao invés de você folhear todo o livro, você vai direto no índice e procura a sua página específica. E lá você sai coletando qual informação você quer. Bom, então basicamente sobre sintaxe de linguagem de programação, nós temos isso. Né? O array ele serve também para a gente trabalhar com matrizes. Né? Quando a gente fala de array, a gente fala de... Normalmente a gente trabalha com arrays unidimensionais, que são esses que a gente acabou de ver. Mas existem os arrays multidimensionais também, que são as matrizes, né? Em que a gente pode armazenar como se fosse uma informação parecida, similar a uma planilha de Excel, onde você tem o número, né, 2 números que indicam coluna e linha. Então, basicamente, quando a gente trabalha 2 posições. Normalmente, matrizes a gente trabalha. Né? É muito comum, assim, no uso cotidiano de sistemas, é muito comum a gente utilizar unidimensional
e bidimensional, que é de 2 dimensões. Mais do que isso, a gente já parte para um outro tipo de tratamento de informações dentro do nosso sistema. Tá? Vamos passar agora para o método de transferência de informações, certo? Vamos ver 2 tipos de métodos de transferência, né? O método GET e o método PUSH. Né? Então, na definição aí, a gente precisa definir um formulário em HTML para enviar essas informações. É importante salientar que a gente tem 3 atributos principais que são importantes aí para a criação das nossas páginas, certo? São eles Action, Method e o EncType, cada um com as suas especificidades, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a significância de cada um, né? Então, o Action, ele vai me direcionar para qual página vai ser processada a minha informação. Por exemplo, isso aqui está sendo enviado para o cadastro.php. O método, se vai ser enviado via método POST ou via método GET. E o EncType, que é opcional, caso você não tenha que enviar nenhum tipo de arquivo para o seu formulário. Caso você precise fazer o upload de alguma informação, um PDF, uma imagem ou qualquer outro tipo de arquivo, você precisa obrigatoriamente dizer, através do EncType, que você vai fazer essa informação. É como se fosse preparar, né, a informação para isso, preparar o formulário para isso. Basicamente aqui a gente tem o que eu acabei de falar para vocês, né? Só não falei do name, né? O name basicamente ele serve para a gente dizer qual é o nome do nosso formulário, né? Isso daqui é bom para quê? Para a gente referenciar JavaScript, né? Fazer o formulário sumir, aparecer, enfim, esse tipo de coisa que geralmente a gente trabalha com JavaScript, né? A gente tem o Action, né? Que basicamente, né, é o arquivo no servidor que ele vai ser chamado para tratar esses dados, né, do formulário, né, geralmente é uma página HTML, vai passar esses dados de um lugar para o outro, né, e um programa em PHP que vai tratar cada campo dos dados. O método, né, ele serve para analisar se o envio da informação é via método GET ou via método POST, né, e o EncType, ele define o formato, tá, de como os dados vão ser enviados. Como eu falei para vocês, ele não é preciso, né? A gente não tem uma situação específica caso a gente não faça nenhum envio de arquivos. Caso a gente precise fazer envio de arquivos, a gente precisa obrigatoriamente defini-lo. Aí a gente tem uma questão, hein? Diferença entre método GET e método POST, né? Qual a diferença entre um e outro, certo? Está na forma de como esses dados vão ser enviados para o servidor. Tá? Qual a diferença? No método POST, tá? Os dados eles são enviados aqui de forma ocultas. Tá? É um método mais recomendado, tá? Quando a gente utiliza formulário. E o método POST, ou o método GET, desculpa, né? O método GET, né, ele serve para tratar os dados na URL passado no link do nosso navegador, certo? Eles não são tão seguros, certo? Porque eles são passados de forma aberta, então qualquer usuário tem acesso. Então jamais em sua vida passe uma senha via método GET, tá? Não faça isso, por favor. Tá? E ele é traduzido da seguinte forma, né? Ele é passado da seguinte forma, através da forma aqui, né? Do formato. O campo que você quer passar e o valor desse campo, certo? Um símbolo de igual, né? Entre um e outro. Né? Para isso, se a gente quiser também passar pares de informações, né, a gente pode usar o e-comercial. Mas para a gente começar a utilizar GET, a gente precisa, lá na nossa página, depois do nome da página, definir, através do símbolo de interrogação, né, que a gente vai passar parâmetros via método GET. Então percebam que a informação é passada de forma diferente, não dentro do formulário, mas sim via URL. Se a gente quiser passar mais de um valor via URL, né, se eu quiser passar o nome, idade, CPF, né, a gente apenas separa com o e-comercial, como eu acabei de falar. Bom, dessa forma, né, a gente pode traduzir, né, essas informações diretamente pela URL, né, e a gente utiliza, ó, principalmente, professor, não é seguro, nunca vamos utilizar. Não é assim, tá? Tem casos que vocês vão precisar utilizar, certo?
Mas quando você quer passar os dados, né, através de um link, né, sem os campos específicos de um formulário, não tem necessidade, né? Caso tenha, você passe, né? É questão de como o seu sistema vai funcionar, certo? Então nós temos um exemplo de como isso funciona. Nós temos a URL, certo? Que seria até essa página aqui, cons.php. A partir desse sinal de interrogação, a partir daqui, informações passadas via método get. Percebam a chave aqui, ó. Nome recebe João. E, nós estamos passando 2 valores, cidade recebe Colatina, certo? Aí nós temos aqui um método passado via método get. A gente pode também, né, depois que a gente... até agora a gente falou do envio da informação. Agora vamos pegar essas informações de um lugar para o outro. Então numa página, a gente vai ter uma página preparada, vai ser aquela página que foi indicada via action, lá do nosso formulário. Então nós vamos ter uma página preparada, e essa página preparada, ela vai estar exatamente preparada para receber os campos que foram delegados para ela. Como é que esses dados são recebidos? Através do name, né, dos nossos campos do formulário, desculpa pessoal, através dos campos do nosso formulário que são definidos, a gente passa essas informações. Tá? Então o que nós temos? Dentro do nosso HTML, nós temos uma definição em PHP, e esses dados são recebidos, certo? Através do post, né, que é uma variável global do PHP, cifra underline post, e aqui dentro nós passamos os dados do HTML que são passados. Tá? Todas as variáveis são recebidas da mesma forma, via método post, 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 certo? A diferença entre uma e outra é que o que muda é o que vem dentro do nosso formulário. Né? Então percebam que nós temos diversos dados, né, a serem recebidos aqui, tá? E esses diversos dados, todos eles são, se eles são passados via método post pelo formulário, eles precisam ser recebidos via método post. Tá? Percebam que todos, a gente tem vários aqui, né? Se você tiver um formulário com 50 campos, você provavelmente vai ter 50 posts aí para receber essas informações. Tá? Bom, como conectar um banco de dados, né? Vamos passar adiante aí sobre essas informações, né? Nós temos uma função principal, né, em que a gente precisa seguir alguns passos, né? Um deles é, primeiro, conectar ao banco de dados, certo? E o segundo é selecionar com qual banco de dados a gente vai trabalhar. Como é que conecta? Através da função MySQL Connect, onde a gente indica qual o host, qual o servidor que a gente vai trabalhar, usuário do banco de dados, senha do banco de dados. Or die, quer dizer, caso dê erro aí na nossa conexão, eu emito aqui uma informação dizendo que não foi possível conectar e mando o erro vindo direto do banco de dados. Depois disso eu faço um SelectDB, MySQL SelectDB, que seleciona qual a minha base de dados que eu vou trabalhar. Então nós temos alguns comandos que são principais para a gente trabalhar aí com bancos de dados também, né? É para a gente trabalhar com aquele tipo de CRUD, né? Onde a gente cria as informações, lê as informações, atualiza, deleta, enfim. Você trata todas as informações vindas do banco de dados. Como que funciona cada um? Basicamente, todas, isso daqui é visto muito em bancos de dados, né? Então, basicamente o que muda é que nós vamos pegar os valores, ao invés de ser valores fixos, nós vamos pegar os valores vindo dos formulários que foram armazenados numa variável. Então, por exemplo, aqui nós armazenamos variável nome, ender, CPF, estado, enfim, criamos várias variáveis aqui para a gente poder trabalhar. E essas variáveis, elas vão ser inseridas dentro do nosso comando, né, no banco de dados. O que nós temos, né? Aqui nós temos o padrão, que é o SQLANS, né, a tabela que nós vamos inserir, os campos que o meu banco de dados tem, então todos esses, né, e os valores que nós vamos inserir, os values aí, né, eles são delimitados com a nossa variável PHP, entre aspas, simples, tá? Se os campos não forem do tipo inteiro, eles são armazenados com aspas do tipo simples aí. Bom, para a gente executar o comando aqui, a gente preparou um comando SQL, certo? E armazenamos toda essa string aqui SQL
dentro dessa única variável aqui, chamada SQL. Depois disso, a gente pega e executa essa informação, através desse comando MySQL query. A gente executa essa variável. E aí nós vamos inserir as informações no nosso banco de dados. Para listar as informações, a ideia é bem parecida. Nós criamos nosso comando padrão, né, SQL ANSI, fazemos a conexão com o banco de dados, aqui né, nós criamos um arquivo chamado conexão BD, certo? Faz a seleção das informações e executa com o comando MySQL query. E a gente pode também contar quantas linhas foram retornadas através desse comando MySQL nonRows, certo? Isso daqui retorna quantas informações foram capturadas pelo nosso banco de dados. Essas informações elas podem ser jogadas em uma tabela, certo? Aqui nós temos o cabeçalho da nossa tabela, nada mais é do que código HTML, tá? E nós temos um laço de repetição. As informações do banco de dados, quando elas vêm no formato de array. Nós precisamos estruturar esse array através desse comando, MySQL fetch assoc, certo? Essas informações, certo, são traduzidas, né? Percebam, por que eu tenho res ali? Porque a minha execução do comando foi armazenada na variável res, certo? Então, res, executei, transformei, preparei o meu vetor através desse comando, joguei para registro, certo? E aqui eu pego todas as informações do banco através do seu campo, certo? Professor, como é que o senhor sabe que vieram num array e tem aqui, eu preciso trabalhar? Todas elas estão entre colchetes aqui, as informações. Logo, quando a gente tem a variável e depois colchetes, né, e associadas as informações a ela, para recuperar o restante dessas informações aqui, por exemplo, de todos os endereços, eu tenho que acessar o registro, né, a informação que está na memória, na posição e endereço. Aqui é a mesma coisa, somente uma continuação do que a gente está falando. Bom, basicamente aí, né, nós temos também a questão de pesquisar, né, de trabalhar informações detalhadas, filtradas aí, né? O que nós temos? Um formulário para pesquisar essas informações, né? Então, um formulário normal aí em HTML, onde nós temos alguns parâmetros de pesquisa, certo? Onde nós temos um select, em que vai ter, a gente pode selecionar por nome ou por mês, certo? Vamos ter qual é o texto de pesquisa aí que vai ser pesquisado, tá? Depois nós temos um botão de enviar essas informações. Basicamente, né, quando a gente vai consultar, a gente vai... Inicialmente, para que serve esse comando? iset. Ele verifica se uma informação foi iniciada, uma variável foi iniciada. Qual a variável que a gente está tentando verificar? A variável post, né, combo tipo. O que é combo tipo? Tá aqui, ó. Ele verifica se alguma informação foi selecionada. Se foi, beleza. O que ele vai fazer? Vai pegar essas informações, os campos do formulário, né, os dois campos lá do nosso formulário, que é ou a filtragem de nome e mês e o campo de pesquisa, certo? Pegou essas duas informações, tá, jogou para a variável tipo e pesc, certo? Selecionou o banco de dados lá, através do arquivo. Aí ele faz um comando SQL ANSI, padrão ANSI de select, e aí ele verifica. Se o tipo for igual a 0, ele vai pesquisar por nome. Se o tipo for 1, ele vai pesquisar por mês de nascimento, certo? Então nós temos aqui a informação a ser tratada, a ser filtrada. Percebam que quando a gente trata a informação e nós temos uma porcentagem, um símbolo de porcentagem, nós utilizamos isso como um coringa, né? Quer dizer, tudo que for pesquisado aqui, né? Nós temos o exemplo aí que nós fizemos em sala de aula, né? Por exemplo, todos os nomes que terminam com ão, né? Então falamos lá João, né? Pedrão, falamos de todos os nomes que terminam com ão, né? E aí, o que vai fazer essa informação funcionar é justamente esse símbolo de porcentagem, certo? No caso da data de nascimento, né, se for
a verificação por data de nascimento, geralmente a gente faz uma pesquisa certa, sem utilizar coringas para fazer o tratamento dessas informações. Aqui nós temos a informação que foi tratada e especificada, né? Percebam que isso aqui não muda em nada do que nós vimos aqui anteriormente, esse aqui, certo? Os dados são trazidos da mesma forma, então eles são executados, olha, MySQL query, né? Caso haja erro a gente emite uma mensagem, e os dados são trazidos em formato de array, certo? E para executar isso eu uso MySQL fecha source. Armazeno numa variável chamada registro, e através do índice do campo do meu banco de dados, eu pego as informações e armazeno nessas pequenas variáveis que nós temos aqui. É dado pra caramba, né? Então nós temos uma tabela assim consideravelmente grande assim pra gente que está aprendendo a trabalhar aí, né? E depois nós basicamente podemos imprimir essas informações aqui dentro de um HTML misturado com PHP, né? Fazendo aquele código macarrônico lá que a gente sabe fazer misturando PHP com HTML, com um banco de dados, e que a gente aprende a separar isso lá na frente vendo o MVC, né? Bom, nós temos um comando aqui para excluir a informação, né? Também que do banco de dados, né? Então nós vimos alguns comandos específicos, né, de inserção, seleção. Vamos ver agora a exclusão, né? Quando você for fazer exclusão de dados, né, o importante é que você sempre coloque um parâmetro. Esse parâmetro ele vem através do where, tá? Então, por exemplo, o código que foi passado do cliente via URL, está vindo via método get, tá? Eu coloco aqui, faço a conexão com o meu banco de dados através desse comando, né? E faço um delete aqui, padrão once, delete from clients. Lembrem-se sempre do parâmetro, isso aqui é essencial para a gente não perder todos os dados do nosso banco. E executo o nosso comando. Bem simples, ele é muito parecido com a questão do insert, né? Preparou o comando, armazenou em uma variável, executa através do comando MySQL query, certo? Armazenei aqui em res. Por que eu armazenei em res? Porque caso dê algum erro, né, eu retorno a informação. Depois disso, eu direciono essa página para pesque clientes. Então, basicamente, é a exclusão da informação. Bom, para alterar as informações no banco de dados, como é que funciona? Qual o princípio, né? A gente tem basicamente uma seleção da informação, que geralmente a gente faz via método get, passando via post a informação que a gente, ou via get, ou a informação que a gente quer, certo? Essas informações, né, que a gente selecionou, né, a gente manda para o nosso formulário que a gente quer alterar. Alterou, fez a atualização no banco de dados, no update lá, aqui o nosso banco, volta, retorna a informação lá para o nosso, dizendo se foi com sucesso, se foi com fracasso, enfim. Basicamente essa é a estrutura da informação que a gente trabalha quando a gente quer enviar essa informação de um lugar para o outro, né, para atualizar, alterar essas informações. O que é ideal a gente fazer nesse princípio, né? A gente coloca, né, por exemplo, aqui numa página chamada pesque clientes, né? Então nós temos aqui, ó, perceba o seguinte, que na coluna que se refere ao nome, né, a gente colocou um link lá, né? Ela passou até um link, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o nome, certo? Só que todas as outras, ó, não tem link nenhum, td. Aqui a gente tem um link, ó, ahref, certo? O que a gente faz? Chama a página formoutcli.php e depois tem um símbolo de interrogação, certo? Esse símbolo de interrogação quer dizer que a partir de agora eu vou passar parâmetros via método get. Passei aqui código, que recebe a ID passado lá, que é a ID do usuário, a chave primária, que vai buscar a informação, né? Para isso a gente precisa exibir o formulário depois, né? Dentro do nosso campo, dos nossos campos, a gente coloca dentro do atributo value de cada input type aqui, né, que a gente está trabalhando tipo texto, a gente coloca a informação que está vindo lá do banco de dados. Fizemos a seleção da informação, agora a gente imprime essas informações. Para quê?
para o nosso formulário vir preenchido quando a gente quiser alterar a informação. A gente precisa saber qual é a informação que está vindo. Percebam que cada campo do formulário trata a informação de um jeito diferente, né? O tipo texto trata dessa forma, né? Passando o value, né? E o tipo text área, né? Que é o nosso área de texto, ele trata dessa outra forma. Não existe value, porém ele, entre a abertura e o fechamento do text área, ele trata essas informações. Aqui, após isso, né? Após esses dois passos, o último passo é fazer a atualização, passando um comando SQL mesmo, né, passando as informações e as variáveis que foram pegas dentro do nosso usuário. E lembre-se, sempre passando parâmetro para a gente saber qual informação vai ser atualizada. Caso contrário, você vai atualizar a informação de todo o banco de dados. Certo? Aí você vai acabar se complicando e tendo problemas, né, para vocês trabalharem essas informações. Então, lembrem-se, exclusão e atualização, né, delete e update, sempre utilizem o parâmetro aqui. Nunca esqueçam do comando where, tá? Dica aí do professor Williams e do professor Thiago. Né? Quando você fizer uma besteira lá e atualizar todos os dados sem querer, você vai lembrar, pô, meu professor, bem que meu professor falou que eu tinha que passar um parâmetro e tal. Mas prestem bem atenção, viu? Isso daí é lição de vida para vocês não fazerem besteira dentro da programação. Caso o comando seja executado, belezinha, eu posso imprimir, né? Quantos dados foram atualizados, certo? Caso haja erro, eu posso botar aqui um die para parar a execução e ele retornar o dado direto do meu banco de dados. Bom, essa aí é uma integração que nós temos, né, com o banco de dados, trabalhando PHP integrando banco de dados. Então, falamos de 3 tecnologias aí bem rápido, né? HTML, PHP, banco de dados. A gente estava utilizando uma SQL para fazer isso. Vamos agora relembrar um pouco de como funciona a questão das sessões, certo? Né? Então, para criar uma sessão, né, a gente utiliza uma variável chamada session, cifrão underline session. Então, nós temos alguns passos que são principais para a gente trabalhar uma sessão. Qual é o passo principal? Iniciar a sessão. A gente precisa dizer para o PHP que a gente vai iniciar a sessão. Então, através disso, nós colocamos aí o session start. Qual que é o padrão para a gente trabalhar essa sessão, né? Toda sessão precisa ter essa declaração de sessão e o nome dela, tá? E o sinal de igual que vai receber o valor dessa sessão. Percebam que todas elas têm esse mesmo padrão. Tá? Para excluir uma sessão, nós temos alguns passos a serem seguidos também. Quais são esses passos? Inicialmente, abrir a sessão, é obrigatório. Desvincular as sessões que estão armazenadas na memória, ou seja, liberar a memória. E depois, de fato, a gente destrói a nossa sessão. Aqui nós temos um header para fazer o redirecionamento dessa página. Bom, vamos trabalhar agora, relembrar um pouco de como funciona esse modelo MVC. Né? Basicamente, quando a gente fala de modelo MVC, estamos falando aí de uma melhor organização e estruturação do nosso código. Né? Separação entre tecnologias. Falamos de 3, só que falamos de todas elas juntas. Né? Precisamos separá-las para ficar de melhor leitura e melhor manutenção. Como que a gente utiliza isso? Através de um conceito chamado MVC, Model View Controller. Cada um com sua função específica. Então serve para a gente separar o código, tá? Dar uma melhor facilidade para o nosso código. Então o modelo, né, que é o model, ele representa os dados da nossa aplicação, certo? Isso daí é principal vocês saberem. Os dados é o que faz referência ao banco de dados. O controlador, né, então a gente falamos de modelo, falamos de controlador agora, né? Ele define como a nossa aplicação vai se comportar. Então ele interpreta todas as ações do nosso usuário e mapeia de onde ela vai e para onde ela vai, certo? E a visão é a parte final, é a parte que o usuário vê, né? Então ele renderiza todo o conteúdo, certo? Para a nossa página e mostra lá tudinho para o nosso usuário. Basicamente a estrutura funciona dessa forma, né? A visão não pode ultrapassar o controlador e ir direto aqui para o modelo, né? Isso aqui está errado, isso aqui não existe.
certo? Então isso não pode ser feito. O que funciona? A visão passa as informações para o controlador vai lá no banco de dados, caso necessário, o banco de dados devolve para o controlador, que vai controlar as informações e passa para o navegador para dar a visão do nosso usuário final aí. Bom, alunos, né? Chegamos ao nosso final aí, né, de um ciclo, né, que nós tivemos, aprendemos várias coisas sobre PHP, sobre linguagem de programação, sobre web, enfim. Fizemos várias coisas nesses nossos encontros. Espero que eu realmente tenha atingido aí todo o conteúdo de vocês, que eu realmente consiga ter trabalhado direitinho aí todas as informações. Professor Tiago, foi um emaranhado de informações aí para os nossos alunos, né? Qual a dica aí que o senhor dá aí para refrescar a memória deles aí? Exatamente, professor. Bem, pessoal, vimos uma série de informações que o professor Inas compartilhou aqui conosco, né? Vimos do começo, iniciando a programação PHP, vindo estrutura de repetição, vimos a parte de consulta com interação com o banco de dados e também vimos, para finalizar aqui, sessões e padrão MVC. Tudo isso que foi dito vai dar conhecimento para vocês, vai startar da caminhada de programação de vocês, né, para poder seguir projetos de pequenos, né, inicialmente pequenos, depois médio e grande porte, né. Isso vai precisar, é necessário muita prática no decorrer dessa jornada aí de vocês, né. E eu deixo aqui meu boa noite para vocês aqui, né. Uma boa prova a todos, né, professor. Um prazer estar aqui com vocês, com o professor. Né, professor? O professor pode dar as palavras finais aqui para os alunos aqui? Bom, eu agradeço a todos vocês, espero que a gente tenha realmente atingido o objetivo. Espero, principalmente, né, com essa disciplina, é muita informação, com certeza, isso aí a gente não tem dúvida, certo? Mas eu espero principalmente ter plantado uma sementinha para fazer com que vocês aprendam, busquem essas informações na internet. A internet tem muita coisa, né? O próprio material de vocês já tem muita estrutura de como vocês poderiam começar, certo? Aliás, vocês já começaram, né? É importante agora que vocês deem continuidade nesse conhecimento. Bom, agradeço principalmente o professor Tiago aí por essa caminhada que teve, né? O professor assistente, né? Ficamos por aqui, eu desejo para vocês uma boa prova, certo? Desejo para vocês que vocês sejam profissionais excelentes também, certo? Então, até mais, pessoal, uma boa prova a todos vocês.